A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Olá, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canal Vivendo a Palavra e nós viemos comentar um pouco mais da nossa lição de número 10 da nossa revista da Betel Dominical, editora Betel Dominical, que será lecionada no dia 6 de dezembro de 2020. Na nossa congregação aqui em Campo Largo, será lecionada às 18 horas e você é o nosso convidado. O tema dessa lição é o perigo da crise emocional no exercício do poder. Amém? O texto áureo vai dizer assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29, verso 23. Texto de referência: Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. A nossa introdução da revista diz assim: nesta lição abordaremos sobre a crise emocional gerada no exercício do poder. É preciso cuidado com as constantes investidas no maligno, atenção com a saúde emocional e um viver guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Glórias a Deus. Sempre a nossa revista vai trazer 3 tópicos e dentro dos 3 tópicos, 3 subtópicos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E nesta lição temos o tópico de número 1, a tentação por busca de poder. O tópico de número 2, o perigo da crise emocional. E o tópico número 3, a crise emocional e a inversão de valores. Como sempre, nós vamos fazer um apanhado geral aqui na lição, para que fique fácil o nosso comentário. Não queremos aqui nesse vídeo entrar lecionando toda a lição, mas fazer um comentário, um comentário geral sobre o tema abordado na lição, para que nós possamos ter uma compreensão maior ali quando chegarmos na nossa congregação. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bem, queridos, o primeiro tópico ali, como a gente vai fazer um apanhado geral, o primeiro tópico ele vai dizer assim: a tentação por busca de poder. E nós vamos começar aqui desse primeiro tópico, a tentação. O que é a tentação? A tentação é um estímulo ou a indução de um ato que satisfaça a carne, mesmo que seja antiético, mesmo que seja impróprio ou vá contra as escrituras sagradas. Então, é uma indução a um ato para satisfazer a carne do indivíduo, mesmo que vá contra os princípios, mesmo que vá contra a ética, mesmo que seja impróprio, E de acordo com o apóstolo Tiago, cada um é tentado e atraído pela sua própria concupiscência. Ou seja, o maior e mais perigoso inimigo somos nós mesmos.
A carne e a natureza pecaminosa se levantam como inimigos, usando vícios e enganos. E a disputa pelo poder, ela tem sido, assim, uma das piores tentações do ser humano nos dias atuais. É uma loucura para ser poderoso, para se ter posição, para se galgar posições. Todos querem o direito de mandar, decidir, deliberar, e isso podemos ver no meio social, no meio político, no meio ideológico, no meio profissional, no meio econômico ou religioso. Todos querem mandar. Eis aí o perigo, queridos. Porque a gente pode se perguntar assim, isto é pecado? Querer ter poder é pecado? Querer chegar em uma posição de liderança é pecado? Não, não é pecado. O pecado é o meio com que alguns utilizam para chegar ao poder. O meio com que alguns utilizam para galgar posições, para estar em posição de liderança. Isso é pecado. O pecado é mentir, o pecado é caluniar, o pecado é difamar, o pecado é sentir inveja. O pecado e errado é chegar a vias extremas como o homicídio para galgar posições de poder. Isso é pecado. Hoje nós vivemos dias que para conseguir chegar a uma posição de liderança, as pessoas têm feito qualquer situação, qualquer barganha, têm se deixado levar por princípios e conceitos totalmente errôneos, totalmente errados, para se chegar a uma posição de poder. E alguns que estão na posição de poder, para se manter, para fazer a manutenção desse status, dessa posição, também usam de falsidade, manipulam, enganam, porque não querem mais deixar a posição que conseguiram. Mas o problema está aí. Como que você conseguiu chegar na posição de poder? De que maneira você chegou na posição em que você se encontra hoje? Se você chegou na posição de um modo lícito e Deus te colocou nessa posição, Deus te levantou para ser um líder, Deus te levantou para estar em posição de liderança, amém? O Senhor manterá, amém? O Senhor sustentará a posição que você está. Mas se você conseguiu chegar na posição que você está, mentindo, caluniando, passando as pessoas para trás, pisando nas pessoas, pisando nos menos favorecidos, e para você manter essa posição que você chegou, o que você vai fazer para manter a posição em que você chegou? Você vai ter que continuar mentindo, vai ter que continuar sendo falso, vai ter que continuar caluniando, vai ter que continuar pisando nas pessoas para se manter aonde você chegou. E aí é o erro. Muitos hoje, para fazer a manutenção, continuam fazendo e vão ter que continuar fazendo. Porque não foi Deus que colocou. Porque não foi Deus que colocou em posição de liderança. A pessoa galgou com suas próprias forças, mentindo, enganando, sendo falso, praticando a falsidade. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vão contra a palavra de Deus. Estão indo contra a palavra de Deus, colocando ou se colocando acima das Escrituras Sagradas. Louvado é o nome do Senhor. A tentação pelo poder deve ser enfrentada e combatida. O cristão não deve ceder. Nós, cristãos, não devemos ceder. A tentação deve ser combatida. Muitos hoje que estão no poder têm chegado a crises emocionais.
A Bíblia nos traz casos desta forma. Casos de pessoas que chegaram ao poder e enfrentam crises emocionais. Líderes que começam bem, como no caso de Saul, na humildade, na obediência a Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o único onipotente, Deus é o único que tem todo o poder. Ele é o único que tem todo o poder. Aí o líder começa bem, começa na obediência, começa na humildade a Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, mas começa a se inchar, começa a achar que as coisas acontecem por meio dele. Ele se torna o centro na sua conjectura, na sua falsa sabedoria. Ele começa a se achar o centro, né? E esquece do Todo-Poderoso, esquece de Deus que lhe colocou num lugar de liderança. Isso aconteceu com Saul. E envereda por fazer coisas conforme eles acham correto, com as suas próprias forças, com a sua própria sabedoria, e entram assim tendo crises emocionais, começam a ter crises emocionais ali no poder, né? Muitos casos acontecem hoje, né? E eu queria alguns sintomas de crises emocionais daqueles que estão em posição de liderança, né? Eles começam a não conseguir lidar com os imprevistos, começam a não conseguir lidar com imprevistos, e os imprevistos sempre vão ocorrer e não conseguem lidar com os imprevistos. Viver sempre angustiado, começa a viver angustiado, deprimido, né? Muitas das vezes quer esconder, mas o seu coração está angustiado, está deprimido. E você acaba notando em algumas palavras, em algumas frases, você começa a sentir a crise emocional que o líder está passando. Constantes alterações de humor. Ora está bem, ora está mal, na igreja está bem, em casa está mal, no trabalho está bem, em casa está mal, ou em casa está mal, no trabalho está bem, ou vice-versa. Alterações de humor, crise emocional do líder. Ou estar sempre correndo, não ter tempo para colocar os pés no chão, para pensar, para ouvir, porque o bom líder é aquele que sabe ouvir. O bom líder é aquele que ouve, porque sempre é ouvindo que você vai tomar as decisões corretas. É ouvindo que você vai saber ter discernimento para tomar as decisões corretas, conforme Deus instruir, né? Se você não ouvir, você não pode ter um segmento para a tua decisão. Glórias a Deus. O disco de vinil que tinha antigamente, ele tinha os dois lados. Para você saber se era bom ou se era ruim, você tinha que ouvir os dois lados do disco, né? Você tem que ouvir todos os lados de todas as situações para saber qual caminho seguir. Amém? Vivemos dias que parece estar errado ser honesto. A inversão de valores. Parece estar errado ser íntegro, ser honesto, mas para nós cristãos, ser honesto e íntegro tem que fazer parte do nosso dia a dia. Tem que fazer parte do nosso caráter. E isso tem que ser reavivado em nossas vidas. Integridade define o nosso caráter. Não podemos sair por aí fazendo o que nós queremos e depois dizer que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Que isto só interessa a nós e a Deus.
Jesus disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, nossa vida tem que ser um testemunho para o mundo. Ou damos um bom testemunho, ou escandalizamos o evangelho. E Jesus disse que é mister que vêm os escândalos, mas ai daqueles por que vier. Ser sal e luz neste mundo é fazer a diferença. É sermos diferentes. É andar como Cristo andou. Ser sal da terra e luz do mundo. O sal serve para temperar. Sem sal, o alimento não presta. Não fica bom. Pode ser o alimento que for. Sem sal, ele fica sem sabor nenhum. Nós devemos ser o sal. Nós devemos temperar. Nós devemos ser a diferença para este mundo. 1 João, capítulo 2, verso 6 vai dizer: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós que dizemos ser cristãos devemos procurar seguir os passos do nosso mestre. Ser cristão é imitar os passos de Cristo, é seguir o nosso mestre. Amém? Ser cristão é fazer a diferença, porque Jesus, aonde ele chegava, ele fazia diferença. Jesus, aonde ele chegava para fazer a diferença. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E hoje, muitos se dizem ser cristãos, mas poucos procuram seguir os exemplos de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Muitos se dizem ser cristãos, mas poucos procuram seguir os ensinamentos de Cristo. Se somos espirituais, o fruto do Espírito tem que se manifestar em nós. Mas muitas vezes as obras da carne estão falando mais alto. Muitas vezes as obras da carne estão falando mais alto. Outra coisa são nossas atitudes. Elas devem refletir quem somos nós em Deus. Efésios 5, verso 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quantos líderes hoje pregando e vivendo o ter e o poder, e esquecendo do ser. Mas não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Não erreis. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor Jesus. A conclusão na nossa revista diz assim: a relação entre poder e saúde emocional merece atenção especial. A receita contra isto é a dependência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pensar com moderação acerca de si mesmo, viver uma vida em paz e não se deixar levar pelo orgulho e pela tentação do poder. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e até a próxima, se o Senhor assim permitir. Uma boa aula a todos.